Boa tarde, investidores. Meu nome é Wagner Caetano e damos início a mais um programa na Mira do Trader. Estaremos juntos aí por 40, 50 minutos analisando o mercado, respondendo algumas dúvidas e sugestões aí dos nossos amigos usuários. E meu muito obrigado para todo mundo que está conectado. E a gente vai começar, como sempre, pelo gráfico do Ibovespa. Ao pessoal que agradeceu o e-book, eu fico feliz que tenha agregado. Depois, para quem quiser baixar, manda um e-mail aí para Infomoney, pessoal. cursos@infomoney.com.br. Você pode pedir o e-book, que é um livro digital que a gente está disponibilizando em cortesia, ou a inscrição para o relatório diário Cenário, que eu distribuo gratuitamente. Tá ok? Então, mais uma vez aí, boa tarde a todos. Vamos aí aos trabalhos. A gente vai começar pelo gráfico do Ibovespa. Só para deixar claro, para o pessoal que não conhece o meu trabalho ainda, eu trabalho com posição. Então, para aquele usuário que ele busca o day trade, alavancagem, operação de giro, não é o foco. Então, a nossa mentalidade é uma mentalidade de posição, de entrar numa ação e fazer proteção com mini contrato de dólar ou de índice, seguir o fluxo para ganhar no médio prazo. Tá ok? Então, só para deixar bem claro, por exemplo, eu estou dizendo isso pelo seguinte: eu fiz a participação no Visão Técnica na sexta-feira com a Paula Barra, e eu comentei que o mercado ele poderia estar aqui num padrão, pedi para o pessoal colocar no gráfico agora, que ele poderia estar num padrão aqui de acumulação, porque antes de uma alta, né, uma vez que o mercado vem em baixa desde maio, nós estamos desde maio numa tendência de baixa muito clara. Então o mercado tocou aqui na semana retrasada nessa LTB, que é essa linha que eu vou reforçar aqui que está em azul, e desde então só tem venda. Então a gente está independente do cenário externo, do cenário interno, o mercado travou aí no botão de venda e o mercado só faz cair. Então é o 8º pregão seguido aqui que a gente vê um candle vermelho. Então isso leva a gente a pensar que se ele respeitar a região de 44.180 pontos, que foi a mínima da quinta-feira passada, nós podemos sim ter um repique até a LTB, onde novamente pode fazer um topo e voltar a cair, ou ele pode romper e fazer uma reversão. Então, eu comentei o seguinte: o investidor que ele está na bolsa, ele tem que, em algum momento, ele tem que comprar. Ele tem que comprar, ou ele tem que vender, ele não pode ficar esperando. É uma possibilidade da gente estar num processo de acumulação. Por quê? Uma tendência, eu vou pedir para voltar para mim de novo aqui, só para explicar como é que funciona a tendência, depois eu volto no gráfico. Uma tendência ela é dividida em 3 fases. A primeira fase antes de uma reversão é a acumulação. Então o mercado ainda vem numa tendência de baixa no caso, existe ainda um domínio vendedor, mas ele começa a dar alguns sinais ali de cansaço da força vendedora, que pode significar uma acumulação. Então, a acumulação é o primeiro estágio de uma reversão de uma tendência de alta. Nós não sabemos ainda se é uma reversão, mas existem possibilidades, uma vez que parece que a maior parte daquilo que é ruim está precificado, é um sinal de uma possível acumulação para uma reversão depois. Então, voltando ao gráfico aqui, essa região precisa ser respeitada, 44.180, para o mercado, de repente, testar as médias, a LTB, e possivelmente ter uma reversão. Mostrando o gráfico do índice futuro, eu vou mostrar aqui um gráfico intraday, um gráfico aqui de 30 minutos. O que a gente pode observar aqui que é sempre uma pista? Então é claro que o mercado está em baixa, mas a gente tem algumas pistas aqui. O primeiro, essas duas linhas pontilhadas aqui, em azul, que eu vou reforçar, elas formam uma cunha. Ok? Então elas formam uma cunha. A cunha é um padrão, é parecido com um canal, só não é canal porque as retas não são paralelas. Então eu tenho aqui uma cunha, o mercado rompeu a cunha semana passada e agora ele está pendurado testando a linha de cima aqui da cunha. Então é um sinal de que pode haver uma reação a partir do intraday de hoje. O segundo sinal, se você pegar aqui, tem um gap aqui no gráfico de 30 minutos, mais ou menos na região aqui de 49 mil pontos, deixado entre o dia 17 e o dia 18. E tem um outro gap hoje, então se eu der um F2 aqui e eu
colocar aqui esse outro círculo, eu tenho também um gap no dia de hoje. Quer dizer, eu tenho um mercado sobre uma linha superior de uma cunha, tenho dois gaps aqui abertos e tenho uma pressão vendedora muito forte. Quer dizer, eu tenho uma possível sobrevenda. E o que é interessante ver no gráfico do Ibovespa? Na sexta-feira o volume foi baixo e hoje o volume também está bem baixo. Quer dizer, essa queda de sexta de hoje, ela parece não ser tão convicta em relação ao volume. Quer dizer, eu tenho volume baixo sexta e hoje, e no dia que teve aquela recuperação intraday, que foi a quinta-feira, eu tive um volume acima da média. Então eu não estou dizendo aí que a gente tem já uma convicção que é fundo, mas tem possibilidade. Quer dizer, o investidor em algum momento ele vai ter que comprar. Então você começa a já fazer um estudo de uma possível formação de fundo, mas deixando bem claro que ainda não tem confirmação. O BOVA11, que é a ETF do Ibovespa, que o Ibovespa você não opera, mostrando aqui no gráfico, ela pode formar um padrão interessante para compra. Então eu vou traçar, Ibovespa você não compra, mas o índice futuro e o BOVA11 você pode comprar. Então colocando um suporte aqui, qual foi a mínima que teve um volume aqui bem acima da média daquela quinta-feira que eu comentei? Foi 42,62, eu vou deixar bem certinho aqui. Então 42,62, aqui no BOVA11, que é ETF do Ibovespa, foi a mínima da semana passada. O mercado está exatamente, né? Está exatamente sobre esse ponto. E respondendo ao nosso amigo que teve uma queda de 10% semana passada, né? Na semana passada, exatamente no dia na mira do trader, que foi no dia 22, o mercado estava simplesmente aqui na região de 45 mil pontos e eu simplesmente comentei que era uma região cuja perda projetava 44,180. Então, em nenhum momento a gente comentou que estava revertendo, e sim que pode ter um processo de acumulação, deixando bem claro aí para o pessoal que está comentando. Então, no caso do BOVA11 aqui, nós temos um suporte aqui para a formação de um possível W na região de 42,62. Quer dizer, se tiver uma reação intraday hoje ou amanhã, pode ser um sinal de compra. Se perder os 42,62 em fechamento, qual que é a projeção? 41,33, que é o fundo anterior aqui, que foi a mínima do ano. Ok? Se tiver um sinal de reversão aqui e tiver um aumento aqui de volume, nós poderíamos ter um W com objetivo em 47,91, com o eixo aqui em 44,60, confirma a figura. Sobre, pessoal, a ideia de estar mais para compra ou para venda, a mentalidade, vou pedir para voltar a câmera em mim aqui, a mentalidade do investidor ela é indiferente. Na verdade, o trader ele tem que seguir aquilo que o mercado indica. Então, eu só estou fazendo um comentário em relação aos pontos. Um ponto perdido, ele projeta o outro. O pessoal comenta muito aquele negócio do si. É que na análise gráfica, muitas vezes você tem pontos de rompimento ou de uma figura, um suporte, uma resistência, cujos stops dos investidores, quer dizer, aquele ponto que você sai da operação, eles estão inseridos logo acima ou logo abaixo de alguns pontos, inclusive também robôs que ficam com as ordens preparadas para entrar acima ou abaixo de um ponto. Então, eu vejo que quando alguns colegas meus veem a visão técnica ou mesmo as minhas participações, o pessoal coloca sempre que os analistas, eu não sou nem analista, eu sou trader, eu sou investidor, mas comentam que tem a história do si. Isso daí é uma falta de conhecimento muito grande do pessoal que faz essas colocações, apesar de ser um ou dois. Por quê? Porque acima ou abaixo de alguns pontos tem uma enxurrada de ordens, inclusive ordens de robôs, que tem condição de fazer o mercado se movimentar de forma importante para um lado ou para o outro com base em alguns pontos de suporte ou resistência. Então essa que é a ideia, né? A ideia é sempre você ter alguns pontos aí mapeados que podem impulsionar um movimento de alta ou um movimento de baixa. Tá ok? Partindo aí para alguns papéis como a gente costuma fazer, começando por Petrobras. Eu comentei com vocês na semana passada que a Petrobras tinha perdido aqui o 7,53 e que ela era um papel vendido, né, a partir desse momento. A gente pegou inclusive o próprio dia aqui, que foi o dia 21, que era uma venda para ação, então ficou bem claro ali, eu acho, né? Se puderem colocar no gráfico aí, por gentileza. Já tá no gráfico, né? Então, ela perdeu esse ponto, é uma venda, e agora ela está perdendo a mínima de quinta-feira, 6,60, não existe nenhum sinal de compra ainda para a ação.
Então, a Petrobras ela tem uma tendência de baixa bem clara e eu acho que ela só vai dar realmente compra, é um papel que eu não faço uma operação comprada já há um bom tempo, só no momento que a gente tiver um sinal mais consistente aí para que a gente possa entrar. Então não tem nenhum sinal de compra na Petrobras. Falando da Vale, o que eu comentei com vocês na semana passada? A gente estava aqui exatamente nesse ponto no dia 21. Ela estava ali em torno ali de 15,50. O que eu disse para vocês? Olha, a Vale está formando uma figura chamada na análise gráfica de ombro, cabeça, ombro invertido. Então eu circulei o primeiro ombro aqui na região de 13,68, mostrei a cabeça aqui na região de 11,89 e disse que a Vale teria grandes chances de voltar aqui nessa região para fazer o segundo ombro, que é a região de 13,68, pois foi exatamente o que ela fez. Ela está aqui um pouco abaixo dos 13,68, e como é que a gente trabalha nesse tipo de cenário? Você tem duas formas de trabalhar. Ou você já arrisca pegar a ação mais barato e começa a fazer as suas compras acreditando nessa figura de reversão que é o ombro, cabeça, ombro invertido, ou você aguarda por um sinal intraday. Então você bota aqui um gráfico de 60 minutos da Vale, por exemplo. Você pode botar um gráfico aqui de 60 minutos ou um gráfico de 30 minutos e você espera um sinal. Então se tiver algum tipo de sinal, algum candle aqui, uma entrada de força, você pode colocar também um gráfico de volume aqui. Então de repente você olha no intraday, de repente para conseguir pegar o movimento no início, se tiver algum candle de reversão aqui com aumento de volume, você já começa as compras na Vale. Então, qual que é a ideia aí num papel como Vale? Que no gráfico diário tá montando possivelmente uma figura de reversão. Você fica de olho no intraday. Se o intraday sinalizar a compra, você já inicia suas compras no papel. E Vale tem que ficar de olho na China. O minério de ferro caiu um pouco hoje. O lucro industrial veio bem abaixo do esperado. Então, a ação está sentindo mesmo, assim como está sentindo aí também a ação de siderurgia, mineração, essas ações sentem mesmo, né? Então tem que ficar de olho, mas ela não deixa de estar montando uma figura de reversão. Falando das siderúrgicas que a gente comentou que voltariam também na semana passada, então assim, eu falei bem claramente também na semana anterior que a Usiminas, como setor de siderurgia como um todo, eles estavam formando, eu vou tirar aqui esse indicador de volatilidade, para o gráfico ficar maior e a gente poder estudar aqui. O que eu comentei com vocês? Que elas provavelmente também estariam formando um ombro, cabeça, ombro invertido. Então estaria aqui possivelmente na formação de segundo ombro. Se eu passar um gráfico de CSN também, a gente também está aqui na região da formação possivelmente de um segundo ombro, né? Aqui siderúrgica nacional. Vou tirar aqui o indicador de volatilidade para a gente ter um gráfico mais limpo. E tem um gap aberto aqui em cima, né? Então quer dizer. E tem aqui também o gráfico da Gerdau GGBR4 que a gente pode olhar. E também possivelmente na formação de um ombro, cabeça, ombro invertido. Então pedi para voltar a câmera para mim. O que a gente tem no momento? A gente tem um mercado de venda, pessoal. Isso daí é óbvio. Qualquer investidor com mínimo de experiência, o mínimo de leitura e de inteligência consegue ver que é um mercado de baixa. Isso daí não tem dúvida nenhuma. Se você olhar pelas médias, linha de tendência de baixa e tal, é um mercado de baixa. Agora, o mercado tem mais para cair ou ele teria mais para subir? Então é uma dúvida. Você tem... Eu, por exemplo, não tenho Petrobras nem Vale na carteira, mas se tiver sinal de compra, eu posso entrar. As siderúrgicas fizeram exatamente o que a gente esperava. Desceram na região de suporte para talvez montar um ombro, cabeção, ombro invertido. Assim como o Vale fez também. Nós não temos gaps abertos em níveis abaixo dos atuais, nem em BOVA11, nem no índice futuro. No índice futuro nós temos gaps abertos para cima. E o mercado parece dar sinais de uma acumulação. Então isso é olhando o mercado como um todo, né? Então, é um momento, de repente, para quem está esperando a formação de um fundo, é um momento de atenção, mas esses movimentos em siderurgia, mineração e na Petrobras eram movimentos esperados e antecipados por nós aí também na semana anterior, tá ok?
Então, olhando o gráfico do dólar agora, que é o WDO V15, que é o vencimento que está finalizando agora, e depois já muda o vencimento aí para o mês seguinte. Qual que é o sinal gráfico que nós temos no dólar? Vamos marcar o topo aqui. A máxima histórica do dólar, né? Isso daqui é um gráfico perpétuo que ele vai unindo ali os vencimentos. Ele foi aqui nos 4,257. Então, nos 4,257 ele fez a sua máxima. O que graficamente, qual que é a tendência do dólar mais uma vez? A tendência do dólar é uma tendência clara de alta, não tem dúvida nenhuma. Só que ao contrário do índice, ele tem gaps abertos para baixo, ok? Gaps são aqueles espaços sem negócios. Qual que é esse sinal pela leitura da análise gráfica, que é a análise técnica clássica? Isso daqui é um engolfo de baixa. Quer dizer, esse candle amarelo, que é um candle negativo, ele envolve o candle anterior por completo. E se eu colocar aqui um gráfico de volume, eu sempre trabalho com volume financeiro, nesse dia aqui, que teve um engolfo, o volume foi acima da média. Na sexta-feira teve uma reação, volume baixo, houve volume baixo também. A tendência é claramente de alta. Mas será que esse dólar a 4.057,500 não está um pouco exagerado? É possível. O que eu faço nesse caso novamente? Boto um gráfico intraday. Eu posso botar um gráfico de 30 minutos aqui e esperar um sinal. Nesse momento, o rompimento de 4.045,500 é um sinal de compra. Eu vou colocar aqui esse suporte intraday. Por quê? Está sendo rompida uma resistência. Né? Então são os 4.000. Eu vejo a máxima aqui desse candle, que era a antiga máxima do dia, 4.045,500. Né? Qual que seria um sinal de venda aqui? Se houvesse um rompimento falso, quer dizer, se o mercado voltar abaixo de 4.045,500, você entra vendendo, porque o que o mercado vai fazer? Ele vai romper os 3.990,500, que seria o eixo de um M, de um topo duplo, e o que ele busca aqui? 3.889, que seria esse fundo aqui, marcado no dia 25. Então a análise gráfica, ela serve para te mostrar a tendência e possíveis entradas e saídas aqui de uma operação. Então a análise gráfica ela não é uma bola de cristal, simplesmente ela te mostra o fluxo e os caminhos mais prováveis aí para as divisas, para os papéis e tal. Falando de Itube e Itaúsa, que o pessoal já pediu por mais de uma vez aí, analisando o gráfico de Itube, que é o Itaú, nós temos aqui uma região de suporte, que é a região de 25,90, que vocês estão vendo aí no gráfico. E como é que eu trabalho, qual que é a minha estratégia para ações com essa leitura? No pós-eleições, a gente teve um fundo aqui, cuja mínima foi 26,57. Tá ok? Isso é uma estratégia operacional, usada por grandes bancos, grandes investidores. O mercado está bem castigado aqui a ação descontada. Então hoje teve tudo aquilo, hoje teve o Credit Suisse, falou que o Brasil ainda não é favorável em relação às emergentes, os bancos tiveram as suas projeções diminuídas, mas tudo isso daí já está aqui no preço, o mercado está em baixa. Você vê que a ação ela não caiu como deveria. Se não tivesse nos preços, pessoal, uma colocação dos bancos, por exemplo, diminuindo em 44% projeção de banco, estaria caindo 10% o papel. Então, se o papel está reagindo, é porque já estava nos preços. É uma questão de análise, uma questão de raciocínio. Eu estou aqui numa região de suporte, região aqui de R$26, que sustentou o papel, já causou alguns repiques aqui no mês de agosto. Se puder voltar no gráfico, por gentileza. A região de R$26, já tivemos alguns repiques aqui no mês de agosto e também teve repique em setembro. Novamente está nessa região. Como é que eu trabalho nesse caso? Eu divido meu capital em 3 partes e eu vou lá e compro a primeira. Ok? Tomando por base o dia de hoje. Eu compro a primeira. Qual que é um fundo anterior importante que agora é resistência? 26,57. Se em algum dia fechar acima de 26,57, que é onde está inclusive também a média móvel de 5, essa linha verde,
eu compro o outro terço da posição. Se romper a média móvel de 21 períodos, que é um divisor de águas entre vendedores e compradores, eu acabo de montar a posição e deixo a posição fluir. Então é dessa forma que eu trabalho. Quando está no limbo ali, quando o sangue escorre, eu faço a minha primeira entrada, porque eu tenho stop barato. Onde é que está o stop Itaú? Qual que foi a mínima da semana passada? 26,20. Quer dizer, fechou algum dia abaixo de 26,20, eu vou lá, aciono o stop, porque a ação, aquele fundo que ela está tentando formar não vingou. Isso é estratégia operacional. Quer dizer, perdeu 26,20, ela volta para testar os 24,72. Aí eu observo o movimento e posso montar uma outra estratégia. Então isso é estratégia utilizada por bancos, por grandes traders aí. Então a ação está na iminência de formar um fundo, talvez um processo de acumulação. Como eu não tenho convicção ainda e para eu não entrar lá em cima, para não entrar atrasado, eu divido os lotes e vou trabalhando com o capital. Ela tem um gap aberto aqui em cima também, onde está circulado em azul. Para baixo não tem gap. Então eu vou trabalhando com as variáveis e montando a minha estratégia operacional. Sobre Itaúsa, que é uma ação que eu estou comprando para mostrar a minha carteira, eu vou até pedir para o pessoal para voltar a câmera em mim aqui, só para eu falar um pouco sobre o que é a Bolsa de Valores, pessoal. A Bolsa de Valores ela é renda variável, né? Até na renda fixa, se você for muito ansioso, desequilibrado, você vai ter problemas. Por quê? A renda fixa, você compra títulos para 2 anos ou título para 1 ano. Se você der uma loucura na tua cabeça, se você começar a vender esses títulos antes, você vai ter aquela rentabilidade de 16, 17% ao ano que estão pagando? É claro que não. Você vai ter se você tiver tranquilidade e deixar... É claro, você tem liquidez diária, apesar das operações de tesouro direto estarem suspensas. Mas você tem que ter tranquilidade para deixar chegar próximo do vencimento, senão tem deságio, vão te pagar um valor menor sobre o valor de face. Na renda variável é a mesma coisa, em algum momento você vai ter que comprar. Então os traders que ficam vendo muitas vezes defeito em todas as análises ou em todas as entradas, eles não entram nunca. Porque se você pega um rompimento, ele acha que subiu demais. Se rompeu uma média, ele acha que pode voltar na média. Se rompeu uma figura, ele acha que pode fazer pullback, é aquele movimento quando rompe a figura, volta para testar como suporte. Então em algum momento, você que está na bolsa, você vai ter que comprar. Ou vai ter que vender. Então, assim, acertar o momento, a mínima do movimento, é praticamente impossível. Então, qual que é a grande ideia que prega a minha metodologia? Você divide os lotes e vai entrando de uma forma gradual, sabendo os pontos onde você aumenta a exposição. Então, venda, pessoal, vou pedir para voltar ao gráfico aqui. Para quem acompanha o meu trabalho, a gente trabalhou vendido em todo esse movimento de queda aqui do índice futuro, que eu estou mostrando aqui. Então, ele foi aqui no ajustado a 61 mil pontos, a gente estava vendendo. Em algum momento isso daí vai ter que virar. Deu uma venda boa na semana retrasada, deu também. Só que a gente está perto da mínima do ano. Por isso que eu estou falando numa possível reação, num possível repique. Essa é a leitura. Durante todo esse tempo, todo mundo sabe que nós trabalhamos vendidos. A gente trabalhou vendido em Petrobras, em Vale, em índice e tal. Então quem está querendo montar a posição grande aqui na venda está atrasado, né? Então a venda boa ela já foi há muito tempo. Então a gente vendeu tudo que tinha para vender aí. Então agora é momento de começar a pensar em compras. Eu acho que tem pouco espaço para cair e tem mais espaço para subir, mas dependendo do andar da carruagem, é claro que vai ser venda. Sempre com a filosofia da posição. Então Itaúsa é a mesma coisa. Ó. Itaúsa está numa região aqui que ela está numa região de sobrevenda e está numa posição aqui que, enquanto acima do 6,78, ela pode sim formar um fundo. Como é que eu trabalho a estratégia na Itaúsa? Eu posso comprar uma parte a mercado. Qual que é o fundo anterior que agora é resistência? 7,16. Quer dizer, eu compro uma parte agora, fechou acima de 7,16, eu compro mais um pouco, fechou acima da média de 21, eu termino de montar a minha posição. Onde é que está o stop? Se algum dia fechar abaixo de 6,92, que foi a mínima da quinta-feira, aquele dia que teve aquele pregão mais frenético, que reagiu no final, eu vou lá e aciono o stop, ou até abaixo de 6,78, que foi a mínima do ano. Então, falando algo que eu falei no Visão Técnica, que vale a pena repetir aqui, as pessoas chegavam para mim, em entrevistas, programas, falavam, Wagner, Itaúsa bateu aqui quase R$10, ela está 9,20, é compra? Eu dizia que não, era venda.
Puxa, ela está R$ 9,00, agora é compra? Eu dizia que não. A 8 é compra, a 7 é compra. Então, todo esse movimento aqui simplesmente não era compra. Mas agora que a ação já está mostrando uma inclinação, fazendo topos e fundos em alguns momentos ascendentes, típico de um momento de acumulação, você pode sim começar a pensar em compras. Então, quer dizer, é um momento onde você já pode começar a pensar na ponta compradora. Diferentemente de algumas semanas atrás, que a tendência era claramente de baixa, ok? Então, falando desse papel, a leitura seria essa. Agora aqui falando do gráfico do Bradesco, que está sendo mais penalizada no pregão de hoje, olhando um gráfico aqui um pouco mais longo, eu olhando aqui 2014, teve uma mínima aqui, ó, bem aqui onde eu tô mexendo com o mouse. Qual que foi a mínima desse dia aqui, que gerou um movimento que partiu de 21,10 e a ação foi até praticamente R$ 34,00, deu uma alta de mais 50%. Essa mínima aqui foi o 9,95. Foi o 20,95, a mínima desse dia. Qual que é a região que nós estamos aqui no momento? Foi a mínima da quinta-feira e a mínima de hoje. A região aqui de 20,85, quer dizer, muito próxima daquelas mínimas daquele dia que eu citei em 2014. Então, ajustando aqui, eu tenho 20,85. Como é que eu trabalho nesse caso? Eu tenho 20 aqui e 85. Como é que eu trabalho nesse caso? Primeiro, partindo do princípio que eu tenho uma ação bem descontada e eu trabalho muitas vezes pelo princípio da assimetria. Quer dizer, eu tenho gaps abertos aqui no Bradesco, ok? Tenho esses dois gaps circulados em azul e eu tenho aqui, o que é trabalhar por assimetria? Eu tenho uma ação descontada cujo stop, para quem é mais agitado aí na bolsa e fica procurando stop, se eu entrar na operação agora, se em algum dia fechar abaixo de 20,85, eu aciono meu stop, quem sabe até entro na venda. Mas quer dizer, eu tenho um amplo espaço para ganhar na compra e pouquíssimo para perder na venda. Então, o que acontece? Se eu tiver que stopar, eu vou perder aqui alguma coisa em torno de 0,5%, não dá nem 1% a minha perda, mas eu posso ganhar 3, 4, 5, 10, 20% na compra. Então eu trabalho na expectativa aqui de um fundo duplo, trabalhando por assimetria. Se eu colocar aqui um gráfico intraday de Bradesco, um gráfico de repente de 30 ou 60 minutos, então eu vejo que tem uma possível formação de fundo aqui. Então, para quem quer de repente procurar uma ação com bom risco-retorno para comprar, não deixa de ser uma operação interessante. Então, deixando claro, a minha estratégia, pedindo para o pessoal voltar aqui para mim na câmera, a minha estratégia, pessoal, é uma estratégia de posição. Então, eu trabalho com carteiras para médio prazo e faço operações com mini contratos de índice e mini contratos de dólar para poder fazer uma remuneração dessa carteira. Então, eu particularmente eu não acredito na alavancagem, operação de giro rápido, operação de day trade. Então, meu raciocínio, para quem acompanha o programa, é uma construção de riqueza no médio prazo. Quer dizer, é comprar ações de boas empresas em pontos interessantes e trabalhar com mini contratos de índice do dólar para ganhar no médio prazo. Então, são operação de dias, de semanas ou até meses. Eu vou citar um exemplo aqui, por exemplo, se vocês pesquisarem. Agora eu vou pedir para voltar novamente aqui no gráfico, por gentileza. Se vocês pesquisarem, por exemplo, a minha participação no Visão Técnica, uma carteira que a gente montou para o trimestre, aqui na virada, por exemplo, uma operação que foi BIF3, nós compramos as ações aqui em torno de R$10 e ela bateu 13,50 semana passada, quer dizer, a gente teve 35% de lucro num trimestre, quer dizer, uma operação de posição. A gente falou em fibra também naquela carteira, vocês podem procurar no histórico do Infomoney, e nós compramos fibra aqui em torno de R$40 e ela bateu quase 60, está 54, 48, quer dizer, teria um lucro ainda aí de mais de 40%. Então, quer dizer, é sempre o raciocínio da posição, de você ganhar com ações de boa liquidez, boa performance,
e sempre no médio prazo. Um outro exemplo daquela carteira que eu montei foi a Embraer. Então a Embraer, ela estava aqui em torno de R$ 23, agora está 25, quer dizer, ela chegou até mergulhar, mas nesse tipo de caso, esses mergulhos são oportunidades de compra, né? Então, eu comentei, por exemplo, sobre a Hipermarcas na semana passada, que eu achava que ela, assim como eu acho que Itaúsa, Itaú, são sinônimos de oportunidade, porque na Hipermarcas, o que eu enxergo aqui? Olha que estudo interessante. Você tem aqui, a Hipermarcas, ela deu um padrão de venda, um bebê abandonado de topo. Então, olhando o candlestick, esse candle aqui, quando ela fez a máxima aqui a 23,48, ela deixou esse candle isolado do candle que veio anterior e posterior a ela. E o que a gente tem nesse possível padrão de fundo aqui? Nós temos um candle isolado do candle anterior e posterior a ele, quer dizer, sugere a formação de um fundo. Se eu tiver que estopar, eu estopo abaixo de 14,10, quer dizer, eu tenho stop barato e um amplo espaço aí para subir, tá ok? Então essa que é a nossa leitura, assim como Itaúsa também. Eu vou olhar o gráfico aí da BMF, que o pessoal está pedindo também. Tem uma história de dividendos da BMF hoje, né? Que ela pode aumentar a parcela de dividendos aí para os acionistas. Eu só vou apagar esses pontos aqui que estão no gráfico, para deixar um gráfico mais limpo aí para os nossos amigos investidores. BMF Bovespa, ela claramente aqui está fazendo topos e fundos ascendentes. Eu vou colocar um gráfico aqui de 60 minutos, tá ok? Então, se você traçar uma reta aqui, os gráficos intraday ajudam para... Eu consigo traçar essa primeira reta, né? E eu tenho aqui o fundo da quinta-feira, que foi 10,47. Aqui eu vou e traço um suporte. Ok? O que acontece? Se eu quiser entrar numa operação, eu tenho pouco para perder e muito para ganhar. Se perder 10,47, eu stop e entro na venda. Enquanto acima desse ponto, vale a pena arriscar na compra. E o que pode acontecer aqui? A penetração dessa LTB ela pode ser falsa. Para quem é mais conservador, você espera o rompimento da média de 21 nos 60 minutos e ela adentrar novamente a LTB e você entra. Se você, de repente, é um trader mais arrojado, já poderia comprar a metade ou um terço da posição agora e adicionar a posição se ela romper essa antiga LTA, é uma linha de tendência de alta, na verdade, e a própria média de 21. Ela também parece estar formando aqui, se você for desenhar, um ombro cabeça-ombro invertido. Então eu tenho aqui um primeiro ombro, eu tenho aqui um segundo ombro e eu tenho um possível terceiro ombro aqui, né? Então, claramente, a tendência das ações, como um todo, é uma tendência de baixa. Para quem está procurando alguma coisa descontada para talvez pegar uma reversão, que pode ser um movimento, como eu mostrei aqui no Ibovespa e no índice futuro, pode ser um movimento de reversão, eu acho que vale a pena. Então, sendo bem claro, como eu sempre sou, pessoal, pedir para o pessoal voltar a imagem minha aqui, o investidor que, por exemplo, está falando que agora não é momento de comprar, que é momento de vender. O momento de vender, eu vendi quando o Bovespa estava 60 mil pontos. Eu vendi Bova 11, que a gente falava aqui no Visão Técnica e nas entrevistas, nas matérias. Nós vendemos Vale, Petro, Siderurgia, vendemos o índice futuro. Então, assim, trabalhamos fartamente na venda, realizando muito lucro. Então, semana a semana, mês a mês, inclusive muitas vezes indo contra a tendência, o pessoal dizendo que era mercado de alta, que era mercado comprador e eu insistindo na venda. Então, nós ganhamos alguma coisa em torno aí de quase 20 mil pontos na venda. Então, a gente está vendendo desde o topo de maio, falando, topo de maio, pessoal, é um topo manjado. Se vocês procurarem os meus artigos no meu blog, que é o Na Mira do Trader, e nas matérias que eu fiz com a Paula Barra, e até para uma rede de televisão, eu falei, vai fazer topo em maio.
tem o tal do Sell in May and Go Away. O que é o Sell in May and Go Away? Mercado americano, muita gente entra de férias e os caras saem vendendo mesmo lá. Então eu cantei o topo de maio desde o final de abril. Então eu disse, vai ter um topo em maio, é aquele famoso Sell in May and Go Away. Se vocês pesquisarem, pessoal, só um comentário aí, para quem está incomodado com essas agressões mútuas que está rolando entre vocês aí no fórum, dá um toque para a Infomoney e talvez fazer uma moderação. Eu estou percebendo que o pessoal está se agredindo mutuamente aí, é chato. Eu particularmente não tenho como moderar daqui. Ou vocês ignoram aí ou de repente relatem para que o pessoal seja advertido. Mas voltando ao assunto, tem que ignorar. O foco aqui é a gente ganhar dinheiro, aprender a analisar e investir. Mas como parece que está rolando agressão mútua, se o pessoal puder de repente moderar, pode ser interessante. Falando no topo de maio, então sempre tenham em mente o seguinte, aqueles movimentos erráticos do dia a dia, eles são muitas vezes oportunidades. Quando eu falei do topo de maio, do famoso Sell in May and Go Away, que é um padrão conhecido, se vocês pesquisarem na internet, em alguns livros, esse topo de maio ele é famoso após uma alta. Então eu falei do topo de maio e também teve muita crítica na época, o pessoal dizendo que não. O pessoal está comentando do que viu aí o que eu falei do Sell in May and Go Away. Eu fiz em alguns artigos também e também está no blog. Então, quando teve esse topo de maio, nós nos preparamos para o topo e a gente vendeu a 60 mil pontos para comprar no índice futuro a 43. Então, deu 17, 18 mil pontos de lucro. Trabalhamos na compra nesse repique e também na venda nessa queda que teve agora. Então, eu estou falando agora que tem uma possibilidade da gente formar um fundo. Se não formar fundo, a gente vai continuar trabalhando na venda. Mas eu acho mais provável a formação de um repique, pelo menos, do que de um mergulho de 3, 4, 5 mil pontos, que é aquilo que eu procuro na Bolsa. Tá ok? Então, essa que é a ideia, é procurar sempre surfar a grande onda, trabalhar com a posição. O Jesse Livermore, que é o meu grande inspirador aí na Bolsa de Valores, foi o maior trader de todos os tempos. O Jesse Livermore, ele falava, os movimentos erráticos de 500 pontos ali no dia são oportunidades. Você vai ganhar dinheiro mesmo subindo na prancha e surfando a grande onda. Tá ok, pessoal? Então essa que é a mentalidade da posição para ganhar num movimento mais amplo. E na Bolsa de Valores, tenho certeza de uma coisa, só existe um caminho. É você trabalhar com uma carteira de ações de boas empresas e fazer um trabalho com mini contratos de dólar e índice futuro. Não acredito em termo, não acredito em day trade, não acredito em giro nem alavancagem. Né? Então, a ideia sempre é você trabalhar com boas ações e montar uma carteira para médio prazo e trabalhar com os mini contratos ali de uma forma inteligente. Ok? Então, essa que é a nossa ideia. Então, o investidor, se ele tiver isso daí em mente, ele tem grandes chances aí de ser um vencedor aí na Bolsa de Valores. Vou pedir para voltar no gráfico, falando do Bovespa aqui. A gente está chegando na etapa final do pregão e está tendo uma reação, talvez intraday, aqui no mercado futuro. Né? Eu acho que no mercado futuro, acima dos 44,145, o mercado sinaliza repique para o restante da semana. Eu acho que vai fechar por aí, talvez um pouco acima. E olhando o Ibovespa, seria bacana fechar acima dos 44 mil pontos, 44.200 aqui. Ele deixaria uma possibilidade de um fundo aqui nessa região também. Então, essa que é a minha leitura aí. Eu acho que em relação a papel, eu acho que a gente olhou praticamente tudo que tinha para olhar. Né? Eu acho que faltou uma ação aqui que pediram. O pessoal falou de CEMIG, então eu vou analisar a CEMIG e depois eu encerro. Como eu sempre digo, pessoal, no final dos trabalhos, quem quiser baixar o meu e-book é só pedir para a Infomoney, e quem quiser receber o meu relatório cenário, que eu mando diariamente, também é só para escrever para a Infomoney que eles mandam. É cursos, eu vou escrever aqui, ó, quem quiser meu relatório cenário ou também o e-book, é cursos@infomoney, um e-book bem legal de análise gráfica.com.br, ok? E quem quiser falar comigo, se ficou faltando alguma análise, quer conhecer melhor o meu trabalho, contato@toptraders.com.br.
Inclusive vai ter Sula 11 também faltou, vou analisar CEMIG e Sula 11. Inclusive vai ter um webinar agora falando mais ou menos se é a hora de comprar aqui na quinta-feira. Então vai ter um webinar que a gente vai fazer. Vocês podem pedir para o pessoal da Infomoney também, eu quero participar do webinar, que o pessoal inscreve vocês. Em relação à CEMIG, colocando um gráfico semanal, é uma ação claramente tendência de baixa, né? E ela está buscando aqui fundos de 2010, na região aqui de 6,66. Então, se eu pegar essa região de 2010, ela fez um fundo e subiu. Significa que ela vai subir também? Não necessariamente. Então, esse tipo de papel, eu encaro ele da seguinte forma. Eu acho que não tem spread para você trabalhar na venda, já caiu muito. Só que para trabalhar na compra, como é que eu trabalho com um papel desse? Eu fico à espera de um driver que possa gerar um movimento de alta, alguma mudança de legislação ou alguma coisa que venha do próprio governo mesmo. E eu fico de olho no gráfico, né? É um setor que está realmente barato, ele está realmente descontado, mas o que eu teria que ter? Teria que ter um candlestick de reversão e um aumento aqui de volume financeiro, ok? Um aumento aqui de volume financeiro. Se eu tiver um candle de reversão ou um par de candles com aumento de volume, um candle longo aqui com uma boa massa, poderia ser interessante para entrar. No momento não tem sinal nenhum, ok? E por último aqui eu vou olhar a Sula 11, eu lembrei que faltava um papel. A Sula 11, pessoal, fez um movimento aqui de alta muito forte. É uma ação do setor de seguros. E o que a gente consegue traçar nela aqui? Uma linha de tendência. Eu vou traçar aqui uma reta, uma linha de tendência. O que é esperado aqui para a Sula? Ela deve testar essa linha. Eu vou reforçar aqui que é uma LTB, uma linha de tendência de alta. Se ela perder a linha, ela realmente vai corrigir bem mais. Como é que eu trabalho com um papel desse aqui? Qual que era a antiga máxima da Sula 11? Era 18,15, tá ok? Ela rompeu, fez um topo aqui a 19,83. Então, se a ação vai subir ou cair, é importante, mas é secundário. O importante é o que você vai fazer para aproveitar o movimento. Ok? Então, o que ela fez? Ela bateu aqui a máxima dela 19,83. A partir do momento que ela perdeu 18,15, ela dá venda. Você vê que as médias estão cruzando para baixo aqui. Então, a ação, ela dá venda. Ok? Então, eu vendo a ação. Se ela perder essa linha de tendência de baixa, de alta, eu acelero na venda porque ela vai buscando suportes aqui e vai caindo. Agora, se essa ação vem aqui nessa linha de tendência, ela dá um sinal de reversão, eu entro comprando por quê? Porque teria sido só uma correção, ela deve romper os 18,15, daí eu compro mais, se ela romper 19,83, eu vou lá e acelero na compra, ok? Então, de olho aqui na linha de tendência, se ela perder essa linha de tendência de alta, realmente ela tem um amplo espaço para cair. É dessa forma que você trabalha com os papéis. Eu vou citar só um último exemplo rapidamente para falar que muitas vezes a ação sobe, mas ela pode realmente reverter e ter uma queda forte, que é a RADL, que é a Raia Drogasil. Ela subiu forte, perdeu aqui os 38,50 e está exatamente aqui na reta pescoço de um ombro cabeça a ombro. Ok? Então, se ela perder realmente essa reta que ela está testando hoje, ela tem um amplo espaço para cair, talvez até esse gap aqui na região de 32, que está circulado na imagem. Então, sempre a ideia é você ter uma leitura da ação. Uma ação que está em forte baixa, ela não vai cair para sempre. A ação que está em forte alta, ela não vai subir para sempre. Então, eu vou pedir para voltar aqui para mim, só para eu me despedir de vocês. Então, qual que é a ideia, pessoal? Estudem as ações e usem sempre os gráficos, os fundamentos e o fluxo cambial. Então, usando essas variáveis, você tem maiores chances de ganhar. Uma ação que está em baixa, é bom ficar de olho que ela pode reverter, te dá uma grande oportunidade, e aquelas que estão em alta, que você está com forte lucro, tem que ficar de olho aí para não deixar o lucro escapar. Então estudem, eu desejo aí ótimos investimentos para vocês e nos vemos aí na semana que vem. Então, meu muito obrigado e bons negócios, pessoal. Sucesso!